O quarto encontro não aconteceu exatamente como os anteriores e os que se seguiram. Desta vez, quase tudo se passou num longo sonho, entre uma alternância de pesadelos e consolações, que me arrancaram exclamações de espanto. Tudo aconteceu de tal maneira que parecia que eu estava bem acordado. Os sonhos, dizem, costumam ser curtos, mas aquele me pareceu muito longo, a julgar pelas coisas que vi e ouvi. Parecia que acordei assustado com o barulho de milhares de buzinas, de tambores batendo ritmadamente e cantando uma canção marcial muito impressionante. Olhando para fora, me vi diante de uma enorme praça que nunca tinha visto, lotada de multidões, principalmente de jovens, que com bandeiras vermelhas na cabeça continuavam a fluir de todos os lados, como rios transbordantes que desaguavam aquele mar de gente. Um tiro de canhão muito forte foi o sinal que exigiu, e obteve silêncio imediato. Toda aquela multidão estava diante de um palco muito alto que se erguia ao longe, no fundo da praça. Assim que um homem apareceu, palmas e aplausos frenéticos o saudaram por um longo tempo. Quando o silêncio caiu ao seu sinal, ele começou a falar numa língua que eu não conseguia entender nada. Enquanto eu testemunhava aquela reunião espetacular, ocorreu um fenômeno estranho. À medida que o orador falava e os alto-falantes espalhavam a sua voz em todas as direções, a superfície da praça expandia-se e alargava-se, até que já não era possível ver os seus limites. Só consegui captar uma multidão confusa, flutuando em direção a distâncias cada vez mais confusas. Foi aqui que, no espanto daquela estranha visão, interveio a voz alta e arrogante do maligno. Vejam, vejam que espetáculo maravilhoso! São todos jovens que passaram para o meu lado. Eles são meus jovens. Corrompi muitos com a luxúria, com as drogas, com o espírito de rebelião. Mas a maioria destes eu conquistei com a armadilha do materialismo ateísta. Quase todo mundo cresceu sem os enxaguantes batismais. Estes jovens frequentaram escolas destinadas a ensinar o ateísmo radical. Lá aprenderam que não foi aquele que estava lá em cima quem criou o homem, mas foi o homem quem o criou estupidamente. Agora eles estão prontos e endurecidos para uma luta ativa contra ele. Será difícil desaparecer, mas desaparecerá. É fatal. Esses meus jovens aprenderam a se livrar de todas as chamadas verdades eternas. Para eles existe apenas o mundo material e sensível. Foi uma lavagem cerebral gigantesca, e continuaremos a usar isso contra todos aqueles que ainda se atrevem a se apegar às velhas crenças. Ele deve desaparecer absolutamente da face da terra. Em breve chegará o dia em que nem mesmo seu nome será mais lembrado. As poucas áreas de resistência que não conseguirmos eliminar com a nossa filosofia, destruiremos com o terror. Para os teimosos, existem dezenas e dezenas de campos de concentração, para onde os enviaremos para apodrecer. O mesmo vale para todos os países do planeta. Um por um, todos devem cair aos meus pés, abraçar o meu culto, reconhecer que o único Senhor do mundo sou eu. Neste momento, enquanto o maligno se exaltava ao falar com tanta confiança, a praça desapareceu subitamente, nem o menor vestígio de toda aquela imensa multidão. E o discurso do orador cessou, como que por um inesperado corte de energia. Encontrei-me imediatamente numa caverna profunda, iluminada por uma luz tênue, que me fez lembrar os túneis das catacumbas romanas, dominadas por um ar de serenidade e paz. Tendo visto um ponto luminoso lá embaixo, ao longe,
Parti com coragem e passo seguro naquela direção. À medida que avançava, ouvi o eco de uma oração coral vindo em minha direção. Parei na esperança de perceber o significado. E percebi que, embora fosse uma língua que eu desconhecia, aquela boa gente cantava o Pai Nosso. Uma força interior me encorajou a seguir em frente. Um membro do grupo, notando a minha presença, veio em minha direção. Abriu os braços com um sorriso e, em bom italiano, me perguntou: "Você é talvez um dos nossos irmãos?" "Sim, sou seu irmão." E nos abraçamos calorosamente. Em nome de Deus, perguntei-lhe: "Diga-me, onde estou e quem é você?" "Você está em uma masmorra, em um país de ímpios. 2 vezes por semana, à noite, nos reunimos aqui para nossas orações comuns, para participar da liturgia e agradecer a Deus da melhor maneira que podemos." Ele sorriu ao ver meu espanto e continuou: "Veja, aqui somos apenas cerca de uma centena, mas em outros lugares eles se reúnem em números ainda maiores para rezar por nós, por nossa pátria, pelo mundo inteiro." "Como nos tempos das catacumbas?" "Exatamente, como na época das catacumbas. Esta é a nossa catacumba." "Portanto, não é verdade que Deus tenha sido eliminado deste grande país." "Deus não pode ser eliminado, meu irmão. Expulso pela porta. Ele entra pela janela e por todos os caminhos misteriosos que só ele sabe abrir." Meu interlocutor percebeu que fiquei emocionado e calou-se. Vejo que também há alguns jovens. Aqui, cerca de metade são jovens. Em outros abrigos há mais. Jovens que vêm não só para rezar, mas para trabalhar. Pense, querido irmão, depois de um dia cansativo de trabalho duro, essas crianças se revezam sacrificando horas inteiras para vir aqui fazer seu trabalho. O que eles fazem? Venha, vou te mostrar. Depois de uma pequena curva à direita, descemos alguns degraus e demos por nós numa gruta com algumas saídas de emergência. Naquela caverna havia sido instalada uma gráfica rudimentar, algumas máquinas de escrever, uma impressora, uma encadernação e outros equipamentos. O que eles imprimem? Primeiro de tudo, partes da Bíblia, Evangelhos, Atos dos Apóstolos, pequenos missais para o povo, livros de orações e depois romances e poemas de escritores não alinhados condenados ao expulso de sua terra natal. No nosso país, muitas pessoas já leram as obras de Pasternak, Synjavski, Solzhenitsyn e outros escritores da contracorrente desta forma. O exemplo destes homens é enorme para a nossa juventude. Assim que este último percebeu que durante anos e anos foi enganado, e cheio de mentiras nos discursos de rua, nos livros, nas escolas, foi dominado por uma fome insaciável de verdade. Querem saber a verdade sobre tudo. Percebi que meu companheiro, enquanto falava, continuava a me examinar. Depois de se certificar de que poderia falar livremente comigo, ele continuou a contar tudo. Ele me puxou um pouco para o lado e, aproximando-se, pegou minhas mãos e continuou: "Veja, eu sou um padre ortodoxo, mas durante anos discordei dos meus superiores, que foram completamente politizados pelo regime e passaram ao serviço do partido. Sou, portanto, forçado a viver escondido. Estes jovens sabem disso. O boato se espalhou daqui para outros abrigos, e por isso tenho que me mudar de um abrigo para outro para o serviço religioso. Que queridos!
Eles me deram toda a confiança. Eles me tratam como um pai. Eles abrem suas almas para mim. E veja que almas! E isso na terra dos ímpios. Oh, não, não diga isso. Deus está aqui, e Ele trabalha com a sua graça e obtém. Acredite em mim. Nestes 50 anos de provações infernais, o povo russo deu a Deus exércitos de santos e mártires como nunca antes na história passada. Tudo que este povo sofreu e sofre não está perdido. Penso que é o longo inverno que prepara uma primavera nunca vista no nosso país. Um renascimento religioso que causará inveja a muitos países livres. Veja, sou acusado de catolicizar demais. Estes jovens sabem disso e por isso depositam em mim essa confiança. Pense só, entre essas crianças, há algumas que sabem de cor o Evangelho segundo João, algumas cartas dos apóstolos e outros textos importantes. E eles imprimem e divulgam tudo isso. A Rússia está cheia deles. Meu Deus, como tudo isso é consolador! Você também é padre? Sim. Ele me abraçou forte e me beijou, e disse: E você é da Itália? De Roma? Aqui dizem que a Itália é inteiramente comunista. Será possível? Nem toda, mas a maior parte sim. Como isso é possível? Mas eles sabem o que significa viver sob o comunismo? Aqui na Rússia não há mais ninguém que acredite nisso. Aqui bastou que os nossos jovens comparassem a propaganda oficial e a realidade da vida no nosso país para perderem a fé no partido. O que na Itália não podemos fazer as pessoas acreditarem, especialmente os jovens. Ele me puxou de lado novamente e continuou. Veja, o materialismo nos levou a um beco sem saída aqui. A alma russa não pode prescindir de uma explicação do homem e do mundo. E como o materialismo falhou nisso, voltamos-nos com uma sede instintiva para os valores espirituais, para a Igreja, para Deus. A ideologia marxista nos dá que leva à morte ao nada, e nosso povo tem fé na vida após a morte enraizada em sua alma. Não se pode acreditar nas acrobacias de prudência a que estes pobres recorrem para fazer recitar um De Profundis no túmulo de um dos seus entes queridos recentemente enterrados. Quantas estratégias você usa para ter um pedaço de pão abençoado para distribuir na mesa na Páscoa, depois da saudação familiar? Cristo ressuscitou verdadeiramente. Tudo isso, meu irmão, nós sabemos e nos emociona profundamente. Então, por que os italianos querem entrar no comunismo? Porque muitos acreditam mais no diabo do que em Deus. Aqui está a verdade. Aqui os nossos jovens aprenderam que só o cristianismo dá a máxima importância aos direitos da pessoa humana. O socialismo só fala de coletivismo, de massa. O indivíduo não existe. A este ritmo, espera-se que o maior Estado comunista do mundo, pela lógica das coisas, possa evoluir para a maior força anticomunista. Todos pensamos assim, irmão, mesmo que poucos de nós o digam, porque é horrível o terror que temos dos julgamentos, da lavagem cerebral, dos campos de concentração espalhados pelo território russo. Aqui a ideologia marxista baseia-se unicamente na violência. Mas no dia em que esta ideologia cair, só Deus sabe quando a Rússia se apresentará com uma face completamente nova, religiosamente comprovada e purificada, graças à experiência de um martírio que nenhum povo sofreu. Colocamos grande confiança nas promessas de Nossa Senhora de Fátima. Oh, Santa Mãe de Deus,
Se você soubesse como nosso povo a venera. Foi ela quem preservou a nossa fé, ainda que por vezes muito limitada. Os seus ícones desapareceram de quase todas as casas, mas muitos os mantêm escondidos e, sobretudo, invocam-na. Você acha que a longo prazo a oposição dos jovens, dos intelectuais, da classe pensante aumentará? Para mim é uma coisa muito certa. E isto acontecerá à medida que progride a alegre descoberta da fé cristã e a convicção, já enraizada em muitos, de que o cristianismo é a única força capaz de mudar o mundo. Se as vozes dos nossos convertidos do materialismo estivessem reunidas entre vocês, vocês pensariam que o milagre de um novo Pentecostes está acontecendo aqui. Posso afirmar que muitos desses boatos chegam ao nosso país. Há também antologias que os reúnem, mas infelizmente nem todo mundo os conhece e lê. Guardamos as cartas que chegam dos campos de concentração. São escritos por homens, mulheres, jovens condenados que nos encorajam a manter intacta a nossa fé em Deus. É impossível lê-los sem tremer e chorar de emoção. O convite de um irmão anunciava a recitação comum do Pai Nosso. Aqui eu acordei, mas percebi que o que me tirou do sono foi uma forte batida na porta do quarto. Olhei para o relógio. Ainda era madrugada. Um novo golpe me fez pular. E gritei: "Quem é?" A resposta foi uma risada maluca e suja, que imediatamente me alertou sobre a sua presença. Maligno. Que sonho lindo, hein? Você terá gostado muito, eu acho. Quem sabe quanta alegria você terá sentido. Pensando nisso, você seria capaz de acreditar em todas essas boas notícias. O que você diz? Claro, acredito que todas elas sejam verdadeiras. Não estou surpreso. Conheço sua ingenuidade. Você também acredita em sonhos. Quantos sonhos vieram de Deus? Então, você seria capaz de me provar que pelo menos um desses rumores é verdade? Vamos, me dê alguma prova. Fiquei em silêncio por um tempo. Então, segurando firmemente o rosário em minhas mãos, sentei-me na cama e, em tom de comando, disse: Já que você vem me desafiar, em nome daquela que é sua principal inimiga, ordeno que você me diga se naquele sonho havia apenas uma mentira. É tudo mentira. Você deve me responder em nome dela. Eu lhe disse, em nome dela. Em vez de responder, o maligno ficou furioso como nunca antes. Os móveis da sala começaram a se mover em um redemoinho. Uma mesa começou a dançar. Uma cadeira começou a voar de um ponto a outro da sala. Em vez de fazer esta peça, ordeno-lhe que responda. Diga-me que tudo naquele sonho era verdade. Em nome de Maria eu te ordeno, responda. Eu o ouvi ofegar como um leão mortalmente ferido. Um sim gritou com um esforço angustiado, que fez a sala tremer e ecoar desesperadamente ao longe.